Bom dia, estamos começando mais um Minuto Bom Dia e hoje eu te farei companhia para falar sobre os principais destaques do jornal Bom Dia impresso e também digital. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então você pode participar e também deixar o seu comentário dizendo a cidade de onde você está nos acompanhando. Sem mais, então agora nós vamos ao site aqui do Jornal Bom Dia para falar sobre os principais destaques desta terça-feira. Nós temos aqui em relação ao homem que esfaqueou mulheres no centro de Erechim, está no presídio. Temos também em relação à água, é possível municipalizar a água em Erechim? Esses e outros destaques você confere no site www.jornalbomdia.com.br. Agora nós vamos saber quais são as principais informações da edição de hoje, desta terça-feira, e que fala aqui já na nossa capa sobre a região em relação à pandemia, que ultrapassa 1.000 casos ativos de Covid-19. Na página 2, a coluna do Rodrigo Finardi, Pente Fino, fala sobre a região e Erechim são quem mais vacina no estado. Página 3, Sicredi Uniestados realiza live sobre cenários e tendências do agronegócio. Depois nós temos os artigos de opinião e sobre Erechim, a assistência social oferece apoio para quem procura oportunidades no mercado de trabalho. Na página 6, nós temos o Fato da Foto e na 7, Cooperando com o Meio Ambiente. Temos aí o destaque para você conferir. Na página 8, nós temos hoje o caderno das NBAs e estilo com muitas informações e novidades para você. E na 9, sobre investimento. Creral adquire área para a construção da primeira subestação da cooperativa. Na página 10, nós temos em relação à região e na 11, longevidade, a nutrição analisa a saúde do idoso. Página 12, nós temos já destaques da região, lá em Barra do Rio Azul, mais ferramentas para educar. E na 13, em Aratiba, destino correto. Na página 14, nós temos em relação às provas do Enem, que serão aplicadas em 21 e 28 de novembro. E depois, em Três Arroios, as lideranças, elas reivindicam apoio ao Hospital São Leonardo. Depois você confere os classificados. E depois temos aqui sobre o IPTU aqui em Erechim. O pagamento inicia no próximo dia 15. Na 19, Erechim em busca de parcerias. E na página 20, o caderno de variedades e também na 21. E falando agora sobre reportagem especial, a TV Bom Dia estreia a série Recrutados do Crime para você conferir. Na página 23, a série C, Ipiranga 100%. E depois na contracapa nós temos em relação ao Brasileirão, o Inter leva 5 e treinador se desculpa com a torcida. Nós lembramos que o Jornal Bom Dia já está nas bancas, vá lá e adquira o seu. Se você ainda não é assinante, dá uma ligada aqui para nós no 3520-8500 e aí você vai ficar sabendo como você pode ser assinante. Além dessas informações, tem outras notícias aqui da região, do município, para você ficar bem informado. Agora nós vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira chuvosa em Erechim e na região. E de acordo com a SOMAR Meteorologia, a chuva prossegue nesta terça-feira aqui em Erechim e também na região. A previsão para Erechim é de 32 milímetros. Na quarta e quinta-feira, ela já começa a diminuir. E na sexta-feira, a temperatura já vai cair um pouco, vai esfriar bastante e o tempo começa a ficar um pouco mais firme. De acordo com a Metsul Meteorologia, uma área de baixa pressão atmosférica é o que está favorecendo essa chuva e também deixando os ventos mais fortes em algumas cidades aqui da região. Ainda não podemos descartar a possibilidade de uma chuva mais intensa a moderada em alguns municípios. Olhando aqui os nossos dados, percebemos que mínima hoje de 12 graus aqui em Erechim, a máxima de 17, né? O tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia, chove 32 milímetros, quarta chove 6, na quinta 6 também, e depois o tempo já começa a melhorar. Mais detalhes você acompanha ao longo da nossa programação para saber aí como fica o tempo também para o fim de semana. Bom, e agora nós vamos falar sobre esporte com o Eric Oliveira, que já está aqui conosco para contar tudo o que está acontecendo neste cenário. Um bom dia, Eric. Tudo bem, Tayane? Um abraço para todo mundo. Ótima terça-feira.
E agora iniciamos falando do Atlântico, o Atlântico que enfrenta o time Marau, isto? É isso aí, a AMF de Marau, Associação Marauense de Futsal. Pela terceira vez o Atlântico enfrenta esse time, se enfrentaram 3 vezes, 2 vezes o Atlântico ganhou, uma empatou, essa é a 4ª vez. E num período de 2 dias o Atlântico jogou no domingo e agora já joga nessa terça-feira pela Liga Gaúcha. Muito possivelmente o técnico Thiago Halpe vai jogar com uma equipe com alguns garotos, assim como foi na sua estreia nesse jogo também. Ele já falou isso inclusive para mim quando conversei com ele. E é um jogo, um período muito curto, 2 dias. Deve ir com um time titular com algumas alterações, um time diferente, nesse segundo jogo que acontece pela Liga Gaúcha de Futsal. Temos também destaque em relação à seleção brasileira que joga com o Paraguai, né? Hoje? É hoje. Esse jogo muito esperado por toda a polêmica que envolvia a seleção brasileira em relação à Copa América. Mas vamos lá. Esse jogo é o segundo na sequência. O jogo aconteceu na sexta-feira contra o Equador e agora mais um pelas eliminatórias da Copa contra o Paraguai. Jogo que acontece hoje às 21h30 lá na capital do Paraguai, o Asunción. No estádio Defensores del Chaco contra a seleção paraguaia. E a seleção brasileira, comandada pelo técnico Tite, tem 5 jogos, 5 vitórias. Se vencer esse jogo, pode alcançar uma marca histórica, como traz essa matéria aqui no nosso site, Tayane, que se igualaria à seleção de 1970, com 6 jogos e 6 vitórias naquela seleção histórica que venceu a Copa do Mundo no México, que tinha Pelé, Carlos Alberto Torres, Rivelino, Jairzinho, Tostão, aquela seleção que ficou muito famosa. Se vencer hoje, bate essa marca. A seleção do Tite, que tem várias dúvidas, o pessoal que acompanha a seleção tem se perguntado em se os jogadores vão jogar a Copa América, e as informações dão conta de que os jogadores, eles permitiram essa omissão política, não vão deixar de jogar a Copa América. Os jogadores sim vão jogar a Copa América, mesmo que a contragosto, mesmo que insatisfeitos com a forma em que a Copa América foi organizada. O Rogério Caboclo foi afastado da CBF, então vive momentos de crise, a Confederação Brasileira de Futebol, mas em entrevista à ESPN ontem, o Rogério Caboclo disse que vai voltar, então em breve estará junto com o Tite na Copa do Mundo 2022. Ele disse que essas acusações que foram feitas para ele sobre assédio sexual, elas são falsas, que ele nunca pensou, nunca cogitou em demitir Tite, ou seja, o técnico deve permanecer aí ao longo de 2021 para a disputa da Copa do Mundo em 2022. Isso aí, vamos acompanhando. E falando agora sobre os jogadores do Grêmio, estão se recuperando da Covid. O departamento de futebol, o Marcos Herman falou isso no domingo também, é que todos eles estão bem. Ontem, inclusive, no treino de segunda-feira que aconteceu no Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho, o técnico Thiago Nunes, Evandro Fornari, que é seu auxiliar, e os demais jogadores já estavam, alguns deles inclusive, Rafinha, Ferreira, Diego Souza, fizeram alguns treinamentos, algumas corridas, movimentos específicos de forma separada do grupo de jogadores, mas já estão aí. O técnico Thiago Nunes já comandou atividades, ele e os demais jogadores realizarão uma bateria de testes nesta terça-feira para verificar se vão estar à disposição no jogo que acontece na quinta-feira contra o Brasiliense, lá em Brasília, pela Copa do Brasil. É bom lembrar que o Grêmio tem uma vantagem construída no primeiro jogo por 2-0. Bom, e agora falando do Internacional, o técnico balança no comando. É isso aí, o técnico Miguel Ángel Ramírez vive um momento de muita instabilidade e balança no cargo de técnico do Internacional. Ontem, inclusive, aconteceram reuniões que envolveram a direção do clube, o departamento de futebol, comissão técnica e o grupo de jogadores, e querendo reivindicações, assim como tinha dito no domingo o vice de futebol do Inter, João Patrício Herman. E as informações dão conta de que a direção do Internacional quer mudanças, quer que o técnico Miguel Ángel Ramírez se submeta a algumas alterações. E a grande pergunta é se o treinador, que até o momento se mostrou um tanto quanto firme nas suas convicções e nos seus conceitos, inclusive na questão, uma das questões principais é manter um time titular em uma sequência de jogos, e isso ele mesmo já falou em várias entrevistas, que ele gosta de alterar o time conforme o seu adversário, ele gosta de ficar mudando jogo a jogo. Isso é uma das coisas que a direção quer, que o técnico mantenha o mesmo time na sequência dos jogos. A grande pergunta é se o treinador vai aceitar submeter a essa postura da direção muito rígida, como falou o vice de futebol do Internacional, João Patrício Herman. Mas Miguel Ángel Ramírez vai ser o treinador do Internacional, pelo menos
até o jogo contra o Vitória, que acontece na quinta-feira, o jogo da volta da Copa do Brasil, que acontece no estádio Beira-Rio, o Miguel Ángel Ramírez deve ficar. No final de semana o Internacional joga contra o Bahia, mas sim, o clima e o ambiente colorado, ele é muito ruim. A delegação, o grupo de jogadores, mais técnico, mais direção, voltaram ao aeroporto Saguá do Filho ainda na segunda-feira, recebidos com muitas críticas, até tentativas de agressão de uma parte da torcida que estava no aeroporto. Então o ambiente colorado é de muita instabilidade. Muito bem, Eric, muito obrigada pelas informações. Nós lembramos a você de casa que ele estará às 5 da tarde no Virando o Jogo e um pouco antes também no Bom Dia Notícias com mais informações sobre o esporte e o universo, sobre tudo que está acontecendo. Muito obrigada, Eric. Um abraço, Tayane, e um abraço para todo mundo também. E o Minuto Bom Dia está ficando por aqui. Nós agradecemos muito a sua companhia, a sua audiência. Lembramos que ao meio-dia o Leandro Zanotto estará trazendo mais informações no Bom Dia Notícias. E se você não é assinante, nós lembramos, liga aqui para adquirir o jornal, para saber como você fica aí bem informado sobre tudo o que está acontecendo. Um abraço e até a próxima.